Se você quer saber se o Exército paga sua faculdade de medicina, qual o melhor caminho para se tornar um médico militar, se tem prova, se não tem prova, se tem TAF, assiste esse vídeo até o final que eu vou esclarecer as dúvidas de vocês. Bom, eu sou o segundo tenente Viana, sou médico, sou militar do glorioso Exército Brasileiro, peço permissão ao mais antigo e 10-0 ao mais moderno. Vou começar o vídeo. Seguinte, meus amigos, vamos começar então pela demografia médica brasileira. Não é mistério para ninguém que a quantidade de médicos no Brasil vem crescendo e muito a cada ano. De 1990 até 2023, o número de médicos no Brasil simplesmente quadruplicou. E a projeção é que de 2025 a 2035, este número ainda dobre. Consequência disso, a gente não tem infraestrutura para abrigar todos esses médicos no nosso país. Outra consequência, cada vez mais os médicos estão ampliando o leque de atuação e olhando para outros empregos. Nós ainda estamos em um momento muito bom. Os médicos estão descobrindo empregos muito bons que não eram tão conhecidos, como é o caso da medicina legal, como é o caso do transporte aeromédico, como é o caso do emprego dos médicos nas Forças Armadas. Nesse vídeo eu não estou aqui para fazer um comparativo entre elas ou para expor as vantagens e desvantagens de cada uma. Eu estou aqui para falar o caminho de como se tornar um médico militar. A estrada para a jornada como médico militar, na verdade, é composta por três caminhos. O primeiro deles é o alistamento militar obrigatório ou alistamento militar MFTV. Basicamente, no nosso país, todo brasileiro homem que completa 18 anos é obrigado a se alistar no Exército Brasileiro. Ao se alistar, caso ele esteja matriculado em uma faculdade de medicina, de farmácia, de odontologia ou de veterinário, ele entra numa situação especial, onde ele não é incorporado ou não é dispensado. O alistamento dele é postergado. Quando ele conclui estes cursos, ele deve se apresentar novamente a uma junta militar mais próxima, portando seu certificado de conclusão de curso, para poder dar entrada no seu respectivo conselho e se tornar de fato um médico, um farmacêutico, um dentista ou um veterinário. Sem isso, fica impossível dele se tornar este profissional a qual ele estudou durante muitos anos para ser. Sem contar que ele fica sujeito também a algumas sanções por não estar em dia com a sua obrigação militar. E depois? Bom, independentemente se você se formou na metade daquele ano ou se formará ao final daquele mesmo ano, você e seus colegas deverão se apresentar no local e na data determinada pelo Exército, para serem avaliados do ponto de vista da saúde, serem avaliados ali na entrevista e poderão ser avaliados até fisicamente ou intelectualmente, já nesta etapa ou na etapa seguinte. Mas essa questão da avaliação intelectual e física não é unânime para o Brasil. Isso depende do local onde você vai se alistar. E isso significa que todos irão servir? Não. Por quê? Isso vai depender de alguns fatores. O primeiro, e óbvio, é o número de vagas disponibilizadas para aquela região militar no ano seguinte. Segundo, tem alguns fatores que são obrigatórios ao candidato. Por exemplo, ser brasileiro, nato ou naturalizado, ter até 38 anos, 11 meses e 29 dias até a data da incorporação, que geralmente é em fevereiro do ano seguinte. E existem também alguns critérios que podem favorecer ou desfavorecer o candidato nessa competição. Eu vou ler alguns para vocês aqui. O primeiro, ser voluntário. Isso é meio óbvio. Se você está ali contratando alguém para um emprego e a pessoa não quer estar lá, é muito melhor que você preencha aquela vaga com uma outra pessoa que queira estar lá. Ela vai trabalhar melhor, ela vai se doar mais ali. Segundo, ser solteiro. Terceiro, não ter dependentes. Quarto, os mais novos têm preferência. E embora esses critérios sejam formais e muito bem estabelecidos, existem critérios informais a qual você pode apresentá-los na entrevista e se destacar. Por exemplo, ter uma boa saúde, né, estar em forma, praticar alguns esportes, principalmente tiro, artes marciais, corrida, você ter cursos como, por exemplo, a CLS, PHTLS, ATLS, por aí vai.
Tudo isso vai te ajudar a se destacar e, embora aqueles critérios sejam muito claros e muito bem estabelecidos, eles não são determinantes para o preenchimento da vaga. E ao final dessa etapa, essas fichas de saúde de entrevista serão apreciadas e os candidatos serão ranqueados. E eles serão estratificados em 4 níveis. O último, o mais baixo, é aquele candidato que está sendo desclassificado, aquele realmente não serve, não está apto a servir. O do meio é o majorado. O majorado é aquele candidato que não foi classificado entre os melhores, mas também não foi dispensado. Ele está ali em condições, em pronto condições, para caso ocorra algum imprevisto ou algum problema de saúde, que seja, com um dos candidatos classificados, ele assumirá o seu lugar. Terceiro, o candidato classificado, esse é meio óbvio, é antiburro, né? É esse cara que vai servir no ano seguinte. Existe uma classificação paralela. Assim como muitos desses candidatos tiveram seu alistamento aos 18 anos de idade postergado para o final da sua formação de nível superior, existe ainda aquele candidato que foi aprovado em um programa de residência médica, que vai iniciar o seu programa de residência médica no ano seguinte. Este candidato aí terá o seu alistamento novamente postergado para então, depois, como especialista, servir à força. Vamos agora então para o segundo caminho dessa possível jornada. Caso você já tenha se formado há mais tempo, não tenha sido voluntário no seu ano de alistamento, ou porventura já serviu, saiu, quer voltar, enfim, a sua situação é essa, você já passou pelo alistamento obrigatório, existe uma alternativa para você servir. Essa alternativa também se aplica aos candidatos que irão se alistar naquele ano e que querem ter preferência sobre todos os demais candidatos. Aí é que está um bizu. A pessoa, ela vai ter preferência sobre todos os colegas, ela vai ter prioridade sobre eles. Logo, está praticamente classificado, que é o alistamento militar voluntário. E aí mora uma grande confusão, essa questão de voluntário obrigatório. Você, a sua pessoa, você pode ser voluntário ou você pode não ser voluntário, servindo de maneira obrigatória. Mas existem dois processos. Um processo é o chamado obrigatório e o outro processo é chamado voluntário. Então isso diz respeito ao processo, não à pessoa. Quanto ao processo obrigatório, foi o que eu expliquei anteriormente. O processo voluntário, ele é um pouco parecido. A diferença é que você não vai se apresentar no final do ano junto com todos os seus colegas. Você vai ficar desde o início do ano de olho no site da sua região militar. Então você vai acessar lá, por exemplo, 4rm.eb.mil.br e vai procurar por processo seletivo voluntário MFDV, sempre com o número do ano seguinte. E por lá você vai se alistar, vai preencher todos os documentos, vai passar nas inspeções, caso seja necessário, na prova, caso seja necessário, e aí vai dar seguimento no seu ano militar, que será no seu ano seguinte. Já o terceiro e último caminho possível para essa jornada é totalmente diferente dos demais. Por quê? Ele se dá através de um concurso público para você se tornar um militar de carreira. Logo, os critérios são um pouco diferentes. Vou lê-los para vocês. Bom, você ainda tem que ser brasileiro, nato ou naturalizado, mas a questão da idade já muda. Para os médicos sem especialização, você pode ter até 32 anos no dia 31 de dezembro do ano da sua matrícula. Para os médicos especialistas, isso se amplia por mais 2 anos, ou seja, você pode ter até 34 anos no dia 31 de dezembro do ano da sua matrícula. As inscrições ocorrem no site da Esfsex, vou deixar escrito aqui como se fala, mas tem o link aí no primeiro comentário fixado. Elas geralmente ocorrem de abril a junho, e aí você passa por algumas etapas. A primeira é o exame intelectual, que geralmente ocorre ali na metade de julho. A segunda é a inspeção de saúde, que vai de setembro a outubro, mais ou menos. A terceira é o EAF ou o TAF, né, que é o teste de aptidão física ou o exame de aptidão física, que vai ocorrer ali no fim de outubro e que envolve corrida, flexão, barra, abdominal.
É importante estar muito bem preparado porque o sarrafo é alto. E por último, a avaliação psicológica, que ocorre no fim de novembro. Logo após isso, se Deus quiser, tendo sucesso em todas essas etapas, você vai se apresentar na Escola de Saúde e Formação Complementar do Exército, que fica na cidade de Salvador, na Bahia, e você vai iniciar o seu ano de formação básica. Após isso, você vai ser designado, de acordo com a sua classificação dentro da escola de formação, a um batalhão, para já se incorporar na tropa e começar o seu serviço militar como médico de carreira. E antes de finalizarmos com as dúvidas do Instagram, eu tenho duas missões para pagar para você. A primeira, deixe um like e deixe um comentário com algum tema que vocês querem ver por aqui. E a segunda, compartilhe esse vídeo com algum estudante de medicina que vocês conheçam. Bom, sem mais enrolações, vamos às perguntas do Instagram. A primeira, e se eu me formei fora do Brasil? Tá, para quem se formou fora do Brasil, em todo aquele processo de revalidação do diploma, provavelmente vai perder a data do alistamento militar obrigatório daquele ano em que a pessoa se formou. Mas ela pode se apresentar normalmente no ano seguinte, desde, claro, que tenha revalidado, tudo com sucesso, ou no voluntário, ou até mesmo prestar o concurso de carreira. Segunda, o exército pode pagar a minha faculdade de medicina e depois que eu me formar, trabalhar lá? Não. Isso existe em alguns países, mas não é o nosso caso aqui. Terceiro, e para as mulheres? Tá, a questão das mulheres, o alistamento não é obrigatório, mas ele pode ser voluntário. Elas podem também prestar o concurso de carreira. Então, no final das contas, os três caminhos são viáveis para ela. Ela só não tem a obrigatoriedade de estar lá. Quarto, eu tenho um problema de saúde. Ah, tá, um problema de saúde X, um problema hipotético, então. Estou impossibilitado de servir? Depende do problema. Alguns problemas podem, de fato, ocorrer ali no seu momento de alistamento obrigatório, mas são problemas de fácil resolução ou problemas que nem são incapacitantes. Agora, existem problemas que serão permanentemente incapacitantes, então tem que ver a sua situação individualmente. Se eu já tiver sido temporário, posso me tornar de carreira? Tá. Se você já tiver sido temporário, seja como soldado ou como médico, você pode sim se tornar de carreira. Caso você já tenha sido médico temporário, o tempo que você serviu vai contar para a sua ida para a reserva, ou seja, para a sua aposentadoria depois que você for de carreira. Mas não vai contar para promoção e para outros benefícios. Existem diferenças entre médicos militares temporários para de carreira? Existem, muitas. A começar da formação, né? O médico temporário tem uma formação mais enxuta ali, em torno de 45 dias. O de carreira tem um ano inteiro de formação. A começar também do posto que eles assumem, é a patente. O médico temporário ele entra como aspirante oficial, 6 meses depois ele se torna um segundo tenente e depois pode virar um primeiro tenente, podendo permanecer ali por até 10 anos na força. Já o médico de carreira, ele inicia como primeiro tenente, podendo chegar até general de divisão. Bom, sem mais perguntas, eu agradeço a todos vocês que assistiram o vídeo e um grande abraço.